Oi, gente! Mais uma receitinha maravilhosa de uma coisa que eu amo fazer, que é pão caseiro. E esse pão, gente, além de lindo, fica delicioso, a massa é super fofinha e o mais importante, não tem dificuldade, nem precisa sovar para ter esse resultado lindo. Esses são os ingredientes que eu vou usar aqui para fazer esse pão super fácil. Tenho aqui 2 batatas pequenas cozidas, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de óleo. São poucos ingredientes, mas essa massa rende bastante. Vou usar também um ovo. Não vou usar leite nessa massa, vou usar água morna. Tenho aqui 120 ml. Tô usando pouca água porque a batata já absorve bastante líquido do cozimento. Se você botar muita água, a massa vai ficar muito mole e vai precisar adicionar mais farinha. Vou usar também sal de ervas, que é o que eu uso aqui nas minhas receitas, 10 gramas de fermento biológico seco, 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E para preparar essa massa é muito simples. Vou colocar os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o sal que eu gosto de misturar por último. Vou dar uma batidinha bem rápida, uns 2 minutinhos no máximo, para triturar bem a batata e misturar bem os ingredientes. Aqui no meu recipiente eu coloquei a farinha, eu gosto de ir colocando aos poucos, para não perder o ponto da massa. Coloquei 1 colher de chá de sal de ervas. Misturei bem o sal aqui com a farinha e juntei a misturinha do liquidificador. Fica assim bem cremosa. E aqui no canal tem outras receitas de pães de batata diferentes, mas também todas deliciosas. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Fui misturando aqui com a colher a minha massa e acrescentando o restante da farinha. E na descrição do vídeo eu sempre deixo as quantidades de todos os ingredientes que eu utilizo, medida da xícara, da forma também, tudo certinho para vocês. Como essa massa não é aquela massa sovada que a gente sova por 10 ou 15 minutos, então ela precisa ficar mais molinha, tá? Pode até grudar um pouquinho nas mãos, não tem problema. O importante é que ela não fique seca. Vou dar uma misturada aqui com as mãos, dentro da vasilha mesmo, só para misturar bem a farinha. Mas é bem rapidinho, viu? Como eu disse, é bem simples, bem rápido de preparar essa massa. Você pode untar suas mãos com um pouquinho de óleo ou azeite para ajudar a trabalhar melhor sua massa, porque o ponto dela é esse mesmo, tá? Ela fica assim, grudenta mesmo. Mesmo que não seja uma massa sovada, ela precisa descansar também para o seu pão ter o melhor resultado. Deixei por 30 minutos em um lugar abafadinho aqui da minha cozinha, até ela ficar assim, dobrou de tamanho. Agora é só fazer os pãezinhos. E esse pão é recheado com queijo. Tenho aqui 200 gramas de mussarela ralada com salsinha picada. E agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o meu pão, que é bem diferente. Você pode usar um rolo, como eu tô fazendo aqui, para abrir os discos de massa que eu preciso para fazer esse pão. Com o rolo é até mais demorado, tá? Mas você pode também fazer na mão, como eu vou mostrar aqui. Dividi toda a massa em bolinhas assim do mesmo tamanho, deixei com 60 gramas cada uma. E assim na mão mesmo, vou abrindo os discos, não precisa deixar muito fininho, porque a gente ainda vai rechear. E para rechear é muito fácil. Coloquei uma porção do recheio em cima de um disco de massa, amassei bem para ele não derramar. E aí eu cobri com outro disco de massa e repeti o processo. Coloquei mais recheio e outro disco. Eu fiz 4 porções com 3 discos de massa cada, para ficar mais fácil depois para colocar na forma. Claro que você pode fazer do formato que preferir, gente. Se quiser fazer bolinhas, pode fazer bolinhas recheadas, também fica ótimo. Mas nesse formato ficou lindo. Primeira vez que eu fiz e amei. E pode fazer com outro recheio também, se preferir. Pode fazer com calabresa, frango desfiado, que também fica ótimo. Untei a minha forma aqui com margarina e no fundo eu coloquei papel manteiga para ficar mais fácil para desenformar, porque essa forma é bem alta e também para evitar que o queijo queime todo o fundo da forma. Esse lado da massa sem recheio vai ficar em contato com a forma. Mas o outro lado a gente coloca mais recheio, porque ele vai grudar na outra parte da massa. É só ir colocando os discos dentro da forma, não precisa pressionar nem nada. À medida que o pão for crescendo, eles vão se unindo e fica um pão bem grandão e bem bonito.
Como a minha forma é grande, bem alta, coube toda a minha massa. Mas se a sua forma for menor, então dá para você fazer 2 pães. Depois que coloquei toda a minha massa dentro da forma, vou deixar crescerem mais um pouquinho. Não precisa deixar muito tempo não, tá, gente? É bem rapidinho. Deixei crescer o suficiente para chegar aqui no topo da forma. Não gosto de deixar ultrapassar a forma, porque depois de assado o pão costuma murchar. Fiz uma misturinha aqui com uma gema peneirada, salsinha picada e um pouquinho de água e pincelei todo o pão. Depois disso é só levar para assar. Forno pré-aquecido a 200 graus, ficou por 40 minutos e olhem só que pão mais lindo, gente. Esperei esfriar por apenas uns 10 minutinhos e já desenformei o meu pão. E nada melhor do que um pão caseiro, quentinho e saboroso, né? Esse pão fica incrível, gente. A massa é super macia, fofinha. Vocês viram que é super fácil e com esse recheio ficou ainda melhor. Não deixem de fazer essa delícia e quando fizerem, não esqueçam de deixar aqui nos comentários a opinião de vocês. Me contem o que vocês acharam dessa receitinha. E não esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com quem vocês quiserem. Se inscreva também no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Toda semana temos receitas novas aqui no Tempero Bom. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.